Saudeus. Eu era católico, a minha família é de tradição católica, mas eu nunca me realizei como católico. E pelo fato de eu não estar se realizando, eu afastei de todas as religiões. Passei muitos anos sem religião, e foi nesse período sem religião que eu comecei, hoje eu entendo que eu comecei naquela época a entrar em desequilíbrio. Eu comecei a tornar-se supersticioso, intolerante o máximo. Eu não tinha tolerância de espécie nenhuma. E comecei a me tornar-se um homem muito violento, principalmente na polícia onde eu trabalhava, na Polícia Civil. Então a minha esposa, agradeço a ela, que toda vida ela teve uma tendência para o espiritualismo. Aí ela me vendo naquela situação, aquele homem que resolvia tudo no tiro, na paulada, eu estava tornando-se perigoso demais. Então a minha esposa começou a me convidar, me levar a procurar um templo. Aí nós fomos a Campo Limpo e chegamos lá no Canaã, Canaã. Aí chegando lá, nós passamos pelos trabalhos e disseram que eu tinha que desenvolver. Passei lá uns 2 meses. Depois me falaram do vale. Aí eu vim para o vale. Quando eu cheguei aqui no vale, tinha aí fora um comentário que no vale os homens tomavam a mulher dos outros, ou as mulheres tomavam os homens dos outros. Tinha esse comentário. Pelo menos é um comentário que chegou até a mim. Então eu cheguei aqui no vale, fui tomar um passe, fui para os tronos. Eu entrei nos tronos vermelhos. E a minha esposa entrou nos tronos amarelos. Quando eu cheguei nos tronos vermelhos, a entidade me convidou a desenvolver a minha mediunidade. E quando eu vi a minha esposa saindo do trono amarelo, eu saí chorando. Aí eu com a cabeça feita de alguém já ter falado aquilo que não é verdade, né? Mas a minha cabeça já estava feita, já estava armado, eu achei que alguém tinha mexido com a minha esposa. Aí eu peguei, foguei o revólver no coldre aqui atrás do guarda-camisa, segurei no cabo dele e perguntei: quem mexeu com você aí? Aí o Batista, que tomava conta do trono amarelo, o Maitã, viu aquela cena e me chamou, porque ele era militar, muito experiente nessa área, me chamou, me sentou em um banco, eu e minha esposa, e começou a falar sobre a doutrina. Aí ela falou, a minha esposa: não, ninguém mexeu comigo não, porque a entidade falou que a minha cura está nas minhas mãos, eu preciso trabalhar espiritualmente. Então o Batista começou a me doutrinar. A primeira doutrina que eu levei aqui foi do Batista. Ele foi doutrinando, explicando sobre a doutrina. Então eu mais ela resolvemos então, era um sábado, resolvemos então a voltar no domingo para ver a mediunidade. Mas o Batista muito sabiamente bateu no meu ombro e falou assim: não precisa trazer um revólver não, viu? Só vim sem um revólver. Aí voltamos no domingo. Domingo foi vista a mediunidade pelo Mário Sassi, na mesa evangélica, e eu fiquei definido como doutrinador e ela como aparato. Começamos o nosso desenvolvimento. Tudo para nós era novidade. Eu adorava as entidades, aquela vibração até excessiva. E depois que eu emplaquei com a Princesa Jurema, eu empolgado,
Eu estava passando num dia de um retiro em frente ao Pai Seta Branca e tinha um médium, a Janã, incorporado num local indevido, que é ali próximo à cura, e São Mário Sassi começou a doutrinar esse espírito. Doutrinou, fez elevação e o espírito não foi elevado. E São Mário Sassi olhou para mim e falou assim: filho, doutrina o espírito. Eu de plaquinha, olhei São Mário Sassi com aquela roupa preta de jaguar, pensei comigo, é assim, filho, doutrina. Aí eu cheguei com toda a segurança, comecei a doutrinar o espírito. E quando eu fiz a elevação, o Ajanã desincorporou, até deu um pulo assim para desincorporar. E na minha cabeça passou assim: puxa vida, como é que eu estou com força, hein? Estou com mais força que o Mário Sassi. Quer dizer, falta de experiência, né? Fiquei admirado com aquela forma de desincorporar aquele espírito. E assim eu fui tendo muitas realizações, aprendendo cada dia mais. E até engraçado o que eu vou falar aqui agora, que eu e minha esposa, emplacados só, eu morava nessa época no Gama, e nós dois estávamos sentados no sofá na sala. A casa era pequenininha, estava um calor muito grande, estava por volta mais ou menos de 11 horas, mais ou menos. Quando na rua passou um casal conhecido meu, que é do Rio Grande do Sul, mas já morando em Brasília há muitos anos. Esse casal passando na rua com uma criancinha no braço, eu peguei, o chamei pelo nome e falei para ele: Oswaldo, o que você está fazendo na rua até essa hora? Ele falou assim: a Cláudia, quer dizer, menina do colo, é eu entrar em casa, ele começa a gritar e falar que está com dor no pescoço. Já levei o médico e não tem jeito, ia estar chorando, eu estou voltando para casa agora. Falei: vamos chegar. Então o casal, muito amigo, chegou. No fim até tornando-se compadre. Eles dois, ao chegarem, na porta da sala, a minha ninfa vai, a minha esposa, né, vai pegar a criança. Por inexperiência dela também, por falta de prática, quando ela pegou a criança, ela incorporou. Aí eu fui pegar a criança, para a criança não cair. Quando eu peguei a criança, eu também senti me formigando. Parecia que eu estava pisado num fio elétrico. Aí eu peguei a criança, passei para a mãe. E minha esposa incorporou e sentou. Eu comecei a doutrinar. Isso aí foi uma segunda prática, experiência como doutrinador inexperiente. Eu comecei a doutrinar o espírito, e esse espírito gritando que queria água. Eu sem experiência nenhuma. Eu virei para o pai da criança: vai na cozinha e busca água. Ele trouxe um canecão d'água e me deu, dei para minha esposa. Ela tomou a água toda e gritou: quero mais água, quero mais água. Ele tornou a buscar mais água, eu tornei a dar mais água para ele, inexperiente, né? Ela tomou água, de novo. Aí ele começou a falar: eu sou fulano de tal, identificou o nome. Quando ele identificou o nome, o casal que estava lá largou a criança no chão, em cima do tapete, e veio para redor da minha ninfa incorporada com ele, e começou: compadre, meu compadre, você morreu, eu demorei a descobrir que você tinha morrido, desculpa. Porque esse compadre estava dirigindo lá no Rio Grande do Sul, e muito montanhoso, cheio de precipício, e ele tinha lá tomado alguma coisa e saiu fora da pista e saiu capotando. Assim é a história que eles contaram: capotando, e caiu num precipício e ninguém descobria. E lá foi detectado pelo IML e quebrou o pescoço e morreu com sede. E realmente era ele que estava, que ele entrou em detalhe
com esse casal, e esse casal, eu deixei eles conversar à vontade, né? Sem experiência, eu deixei esse casal conversar com o espírito que estava incorporado, que era o compadre deles. E é claro que nessa altura ele tinha, após encarnado, tinha vindo para a casa desse casal, né? Porque ele era padrinho dessa menina. E com a presença dele na casa desse casal, estava transmitindo o que ele estava sofrendo após morte, que era a lesão no pescoço, e transmitia para aquela criança. E depois eu trouxe eles aqui para o vale, passaram no trabalho, e a criança ficou boa até hoje. Então essa foi uma experiência com o doutrinador, que estava na fase de aprendiz. E na realidade, o espírito contou detalhes que só eles sabiam, que na época eles moravam também no Rio Grande do Sul. E depois da morte desse compadre, que eles vieram para Brasília, e aconteceu esse primeiro, um fenômeno, serviu muito para me acreditar também na existência da espiritualidade, não é? E aqui no Vale, eu nunca gostava, eu sempre fazia o possível para não perder as aulas de Tia Neiva. Tia Neiva um dia foi fazer uma contagem. Ela estava no radar, naquele banquinho ao lado, e estava Alberto, Caldeira e Guilherme e outros mais, Fogaça, tá tudo ali ao redor do radar, próximo a ela. E ela, antes de fazer essa contagem, ela pediu ao Alberto para fazer emissão e canto. O Alberto levantou, foi lá, fez emissão e canto. E depois chamou o Alberto, o Caldeira também fez emissão e canto. Depois, quando ela chamou o Guilherme começou a fazer emissão e errou. E ela deu aquela risadinha marota que ela tinha, ele consertou e prosseguiu. Depois ela explicou: você errou, meu filho, por causa da projeção. Porque se vocês pudessem ver, quando vocês fazem uma emissão, o canal que vem, a projeção, e já tinha vindo 2 projeções, 2 canais abertos, e ele era o terceiro. Então tinha 2 projeções, e para o terceiro, né, ele errou pela projeção que estava naquele local muito forte. Então ela disse: as projeções estão aqui, se vocês pudessem ver, ela atravessa vários planos. Então, uma experiência, quando a gente faz uma emissão automaticamente, se a gente fizer ela mediunizado, a gente consegue atravessar vários planos. Eu também não perdia, fazia o possível, trocava até de plantão, para não perder aquelas reuniões que ela fazia após o trabalho oficial, com um pequeno grupo, né, que ele chamava Corujão, pelo fato de ir até tarde. Então ali a gente aprendia, tinha vários aprendizados, coisas lindas que ela trazia. Ela contava as viagens dela, os transportes, os encontros que ela tinha com os mentores em determinados planos, os encontros que ela tinha também com a proteção de Amanto, também em determinados planos não elevados, não é? E aquilo ali para a gente era um aprendizado, porque todo mundo ficava super sintonizado, em silêncio, tinha um ambiente adequado e a gente aprendia muito. E a gente ficava até tarde. Tinha vezes que eu chegava em casa e ia trabalhar, não tinha nem tempo de dormir. Mas ninguém reclamava e gostava. E ficava perguntando: vai ter corujão hoje? Vai ter corujão hoje? E a gente não ia embora enquanto não tivesse uma certeza se ia ter ou não ter. Se falasse que não tinha, a gente ia embora. Mas caso contrário, a gente ficava ali, aquela vibração rodando ali ao redor da casa para saber desse corujão. E um belo dia, nesse corujão, entrou um rapaz, eu tenho mais ou menos uns 16 a 17 anos,
que eu o conheci de Sobradinho. Eu não sabia que ele já estava aqui no orfanato. E ele passou por meio de todo mundo, sem falar nada, chegou a próxima tia Neiva, interrompeu a tia Neiva, chegou, beijou a tia Neiva e falou algo para ela. Então ela pediu para ele sentar numa cadeira que estava próximo e pediu alguém que estava ali presente, é claro, para ir chamar a Lúcia do Pimentel, que tomava conta da lojinha. Passou um pouquinho, a Lúcia chegou. E a tia Neiva também comentou com a Lúcia baixo, para ninguém ouvir. A Lúcia saiu, dentro de poucos minutos a Lúcia veio com um pacotinho de nota, de dinheiro, e chamou o rapaz e colocou no bolso dele. Ele deu um cheiro nela e foi embora. Eu, da onde eu estava, eu comecei a fazer julgamento, fazendo um julgamento muito ruim sobre aquele rapaz, que eu conhecia ele em Sobradinho. Ele já tinha sido preso por várias vezes por pequenos furtos. E eu pensando, esse camarada ainda vem pro vale explorar a tia Neiva, com essa vida difícil que ela tem, mantendo esse orfanato. E comecei a fazer julgamento e comecei a entrar em choque comigo mesmo, um tipo de uma revolta. Quando eu estou pensando esse mau pensamento, de repente a tia Neiva falou assim, esse rapaz, esse adolescente, aí ela começou a contar a vida dele, de uma das encarnações dele, que ele tinha sido um assaltante muito perigoso, e ele tinha um acerto nessa encarnação, ele pediu para reencarnar, para ter um acerto na justiça, e ele ainda tinha resíduo da encarnação passada, e ele ainda estava envolvido, né, na vida errante, por isso que ela acolheu ele no orfanato. E falou com ele que toda vez que ele saísse para ir em Sobradinho ver os pais, antes de sair, tinha vindo falar com ela. E que toda vez que ele vinha falar com ela dava para ele uma pequena quantidade de dinheiro para ele não praticar furto. Olha bem, a sabedoria dela e o amor que ela tinha pelo ser humano. Então ele nunca mais envolveu com a justiça. Hoje ele é um grande comandante, tem família. Eu vendo que eu estava errado, aquele juízo que eu estava fazendo dele, né? Olhando ele pelo lado físico, ao passo que tia Neiva está recuperando ele, eu comecei a aproximar dele e tornei amigo. E ele é um grande comandante, né, um grande mestre aí, atuante, e tem uma família muito bonita. Então eu levei uma lição, e também naquele momento eu vi o amor de tia Neiva pelo ser humano. Também presenciei uma família chegando aqui, ele já era da doutrina, o casal já era da doutrina, ele estava desempregado, estava contando para a tia Neiva a situação dele. Ele mandou que ele trouxesse a mudança, arrumou um local para ele morar e a família toda alimentando na Casa Grande. Depois ele encaminhou a vida dele e assim hoje ele está aí. Então ela fazia tudo para recuperar o ser humano. Um belo dia, minha esposa precisava de operar. Estava marcada a operação, a cirurgia, e eu estava lá no hospital por volta de 8 horas, eu e meu filho único. Ele estava mais ou menos com 6 anos, quando a minha esposa começou a falar, eu só opero se você falar com a tia Neiva se eu posso ou não posso operar. Eu falei, mas Zélia, já está tudo pronto, vai, se não falar eu não opero. E começou a chorar, então eu vim aqui ao Vale à noite. Chegando na Casa Grande, a tia Neiva estava conversando com alguém, atendendo alguém.
Eu e meu filho sentados próximo a ela e aguardando a oportunidade para dar o recado para a tia Neiva que a Hélia ia operar. E o consulente dela está demorando, a conversa prolongando, e eu aflito, e estava passando a hora. E aí o rapaz saiu. Aproximei tia Neiva e tia, a Hélia está no hospital de Sobradinho, ela vai operar amanhã. Ela olhou calada, até fiquei imaginando, puxa, ela não me ouviu. Depois que ela passou um pouquinho, ela olhou para mim e falou assim, é seu irmão. Eu falei, sua tia está doida, eu estou perguntando uma coisa, está dizendo outra. Ela tornou a falar assim, é seu irmão, filho. Depois que eu vim, senti que ela estava falando que meu filho era meu irmão espiritual. Aí eu falei com ela novamente, ela falou assim, não, vai lá e tira ela, não deixa operar não. Porque aquele é lítrio, você e ela arrumou em angical. E se operar, ela não anda mais. Aí fui no hospital, criei um problema danado, porque não queria liberá-la. E eu dizia que levava na marra, que não podia ficar. Até um médico, então, vendo minha falta de paciência e a minha certeza que eu queria trazê-la, mandou eu assinar um termo para me tirar ela do hospital. Eu tirei. No outro dia trouxe aqui, a tia assume a prisão. Eu e ela assumimos a prisão. Pegando bônus, quando for o dia do julgamento, eu assentado do lado dos jaguares e ela sentada do lado das ninfas. Quando alguém, Moganaro, levantou a mão, me chamou, desce, vem cá que sua mulher está passando mal. Ela desmaiou e perdeu o pulso. Bem dizer, que a gente considerava morta. Mas dentro de mim eu tinha certeza que aquilo ali era o elite. E o Reis, que é um comandante, um mestre, um arcano hoje, e todo mundo falando, leva para o hospital, leva para o hospital. E achei apoio do Reis, que me ajudou, não, vamos pegar ela na maca e vamos levar para Paz e Pedro. E aí veio uma maca, colocamos ela deitada na maca, eu na cabeceira da maca e o Reis atrás, conduzindo a minha esposa. As entidades já estavam incorporadas. Eu levei para a maca próxima a Paz e Pedro incorporado e falei, Paz e Pedro, a minha esposa, Hélia Moreira Martins, passando mal, está prisioneira. Paz e Pedro pôs a mão nela, no pulso dela. Na hora que pôs a mão no pulso dela, a Hélia levantou e assentou na maca e começou, o que está acontecendo? O que foi? Aí ela desmaiou de novo. Aí eu falei, Pai Zé Pedro, ela desmaiou de novo. Aí o Pai Zé Pedro falou assim, mas meu filho, e João? João não vai trabalhar não? Leva para o João. Mas desse jeito. Aí eu peguei e levei a maca de novo para o Pai João. Chegando em Pai João, ele pegou o perfume, passou no pulso dela, ela levantou e ficou bom, acabou. Então, olha bem a afinidade dos mentores, ele ainda brincou comigo. E João não trabalha não? Só eu? Leva para ele. Ele passou o perfume no pulso dela, ela levantou, ficou boa e encerramos a nós e liberou a gente da prisão. Há muito tempo eu estava de retiro, nós tínhamos aberto o segundo intercâmbio. Após abrir o segundo intercâmbio, que a gente abre a cabeceira da mesa evangélica, né? Nós começamos a caminhar em direção ao radar. Quando entrou no templo Somário Sassi, só com a camisa preta, com morsa, sem colete, sem fita, sem nada. E veio assim, rente ali com aquele anteparo que separa os bancos da mesa evangélica. Sim. Aquela onda da lua, os bancos, né? Ele chegou por fora e me chamou filho. Eu aproximei dele, ele do lado de lá e eu lá de cá, e os dois seguiram o radar.
Falei, filho, vai lá e incorpora a Neiva para mim. Eu levei um choque. Eu sou Mário. Incorporar a tia Neiva? E o senhor? Meu filho, meu fluido já nivelou com o dela. Já não faz mais efeito. Você não está na corrente mestra? Eu estou. Então vai lá. Ela está sendo irradiada por um espírito que a espiritualidade não está deixando ela ver na clarividência quem é ele. Então, só para vocês ver o meu trajeto ao sair do templo, eu estava na parte evangélica, saí, passei em frente ao Cristo, a estátua do Cristo, passei em frente à indução, e quando eu passei na frente da linha de passe, tinha um retrato de Pai Zé Pedro no lugar que hoje é o Pena Branca. Quando eu passei em frente ao Pai Zé Pedro, eu olhei para ele, eu tive uma atração para o retrato de tal forma que eu dei uns 5 passos sem ver aonde eu estava pisando e olhando para ele, andando sem saber aonde estava pisando e olhando para o Pai Zé Pedro. Mas na hora que eu estava saindo da mesa evangélica, eu chamei um doutrinador para vir comigo. E ele me acompanhando. Quando eu cheguei na Casa Grande, eu e esse doutrinador, que ele até já desencarnou, encontrei tia Gertrudes sentada na porta da Casa Grande com Cinderela. Cinderela pequenininha. Eu falei, tia Gertrudes, foi intuição minha, tia Gertrudes, me ajuda a olhar a tia Neiva. E tia Gertrudes, com aquela voz rouca, que a fumava muito, você é a madrinha, hoje não está bem não. Deixou Cinderela com a outra pessoa e entrou eu, o doutrinador que eu levei, e tia Gertrudes. Quando eu entrei na Casa Grande para procurar a tia Neiva, eu vi que a mangueirinha de oxigênio estava saindo do quarto dela, que o balão de oxigênio estava no quarto, e a mangueirinha era longa e estava passando debaixo da porta do banheiro que ficava na frente. Eu imaginei, está no banheiro. Aí eu coloquei um banco próximo à entrada do quarto dela e pedi a tia Gertrudes e o doutrinador, quando ela sair do quarto, do banheiro, olhe no olho dela e incorpora. Por que eu pedi para olhar no olho dela? Porque em uma aula ela disse que nós não deveríamos olhar no olho de embriagados, pessoas desarmonizadas, pessoas que tivessem desequilíbrio, né, envolvido com tóxico. Uma pessoa que não tivesse normal, você nunca deveria olhar no olho, que atraía para você o espírito e a energia. Você olhar por cima, a gente deveria olhar por cima da cabeça ou no tórax, mas nunca olhar no olho. Então, com esse aprendizado que ela falou em uma aula, eu pedi a tia Gertrudes, olha no olho dela, incorpora. Quando ela saiu do banheiro, ela olhou para a gente assim e abaixou a cabeça, que ela é consciente, ela sabia que ela não estava bem, ela abaixou a cabeça e veio caminhando. Quando ela foi entrar no quarto, eu cerquei, falei, tio, eu tenho que falar urgente com a senhora. Porque eu pensei, se ela entrasse no quarto, eu não tinha acesso. Aí ela voltou para o lado direito para entrar. Eu tornei cercá-la, falei, tia, é urgente que eu tenho que falar com a senhora. Nesse prazo, tia Gertrudes incorporou. Incorporou o doutrinador, fez a puxada, conheceu a doutrina. Aí ela olhou calmamente para mim e falei, tia, senta aí. Ela sentou. Quando ela foi assentando, ela já foi sentando, incorporando. Aí eu peguei a máscara, fechei. Deixei o mentor tomar conta do aparelho, geralmente o mentor molda o aparelho, né? Depois que eu vi que ele acabou de moldá-la, que ela era totalmente inconsciente, era a única ninfa, não é? Que era inconsciente. Aí o mentor acabou de incorporar, quando ele falou salve Deus, a Terezinha lembra que os mentores incorporavam nela, Mãe Tios, Pai João, todos, Pai Zé Pedro, aquele linguajar brejeiro mesmo, aquela coisa linda. Então, quando eu fui perguntar com quem estava falando em nome de Jesus Cristo, ele falou assim, ô Zé Filho, é o Zé Pedro, eu vim te ajudar.
a olhar a filha, viu? Né? Aí eu chorei de emoção, porque eu liguei a atração do tempo, ele veio comigo para ajudar a tia Neiva, né? E depois o doutrinador deu passe na tia Gertrudes, e nós puxamos a cadeira e fomos conversar com o pai Zé Pedro, e ele começou a contar a história daquele espírito, né? Então, para mim, foi uma experiência fantástica essa, desse dia que Somar me pediu para incorporar. Mas outros fatos que aconteceu, que eu e minha esposa, na época, fomos fazer estrela, a gente era recém-elevados. Eu cheguei lá, muita afinidade com Terezinha, quando estão sentadinhos lá esperando o comandante, que eram poucos comandantes, Gladson, Lacerda, tinha poucos, cada um tinha aquele dia de comandar, não é, Chilon. E um dos comandantes aquele dia não chegou. E a Terezinha não tinha fita, não tinha nada, não tinha CD. Terezinha que cantava durante a estrela, né? Aí ela chegou, falou, desce, vem cá. Aí eu cheguei lá no radar, falei, vai comandar a estrela. Eu falei, eu? Pelo amor de Deus, nunca nem li a lei. Não, você não tem comandante, tem que comandar. É só ler. A emissão era reduzida, pequenininha, né? Então eu comecei... A lei era lá, era só ler? Hein? Era só ler? Eu comecei a ler tremer, mas foi uma dificuldade o primeiro comando. Já o segundo eu já... Ele queria falar com tia, né? Mas eu falei, não, vai comandar, não pode ficar sem comandar. Mas eu tremia e gaguejava e eu comandando. O primeiro comando meu foi ela que mandou eu comandar. Agora o segundo eu já me refiz, o terceiro sou bem, e por aí fui. Eu tive muitas realizações aqui no Vale, muitas. Se não fosse o Vale do Amanhecer, eu estaria no presídio, pelo fato de eu ser policial, eu tinha matado alguém, ou estava morto, tinha terminado com a minha família, não é? Ou então eles tinham me matado, porque eu era super violento, super ignorante. Ou seja, eu era super desequilibrado, porque comigo era resolvido na marra, não é? Tive muitas oportunidades de resolver ocorrências aqui, né, para ajudar a tia Neiva. Um belo dia a gente estava reunido na Casa Grande, todos os ramos 2000, que não era arcano não, a maior classificação era ramo 2000, o Guilherme, Caldeira, Fogaça, todos esses que vocês conhecem, né? Gladson, todos estavam lá, e eu também estava, eu era um sétimo raio do Fogaça. Eu era um sétimo raio do Fogaça. Então ela me chamou, filho, amanhã você vai à justiça para mim, porque tinha um médium que antes de entrar na doutrina tinha cometido um delito e ele ia ser julgado. E ele, com medo de pegar uma prisão e ser condenado a mais de 2 anos, sendo condenado a mais de 2 anos, perde o emprego público, ele era funcionário. Então ele apelava para a tia e o julgamento. Aí ela me chamou e falou assim, vai lá, procura o desembargador dos Sarantes e veja com ele quem é o promotor, quem é defensor, vê o que você pode fazer para ver se o meu filho não seja condenado. Aí eu cheguei em casa, pus um terno, fui para a Secretaria da Justiça, né? Lá eu tinha acesso aos processos, pelo fato de ser policial, peguei o processo e dei uma olhada quem era o promotor e quem era o defensor. E levei aquilo ali por escrito e fui para a sala do desembargador. O desembargador, de vez em quando, vinha aqui à noite, falar com tia Neiva. Aí quando eu cheguei lá, o secretário
Eu falei que queria falar com o desembargador. O secretário, não pode. Você marcou audiência? Eu falei, não. Não pode, tem muita gente, tanto de gente tem para falar com ele. Mas, então eu não posso, mas fala pelo menos com ele, que é um filho de tia Neiva que está aqui querendo falar com ele. Que a tia Neiva me pediu, eu cheguei lá e falei que é o meu filho quer falar com ele. Aí quando o secretário dele entrou e falou, tem um filho de tia Neiva querendo falar com o senhor, no instante ele mandou entrar. Entrou, levantou, cumprimentei, e ele perguntou, você é filho de tia Neiva? Não, você é filho da Neiva? Eu na hora comecei a sair assim, eu sou filho igual o senhor é. E expus para ele o problema. Aí ele falou, vamos ver o que a gente pode fazer. Fala com ela para ir pegando com os espíritos, que eu vou ver o que eu posso fazer. E voltei, falei com a tia Neiva, e tia Neiva falou para mim, o dia do julgamento, eu vou com você nesse julgamento. Na época eu tinha um Fusquinha velho, e Somário tinha lá um Del Rey novo do ano. Eu pensei que ia comigo, onde é que ela vai comigo nesse Fusca, né? Mas no dia eu vim. Chegou aí, encostei na Casa Grande, eu e minha esposa, naquele Fusquinha. E chegou o Somário, saiu na porta com ela, entraram no Del Rey, mais o Coronel Albuquerque, né? Lúcia, e nós fomos para a Justiça. Eu sabendo quem era o promotor e o defensor. E o nosso irmão estava lá, sentado, para ser julgado. Aí, a gente no plenário sentado, com tia Neiva, todos nós. Aí quando apareceu o promotor que ia fazer a promotoria não foi, que adoeceu. Aí veio um promotor, um amigo meu, que inclusive foi delegado, eu trabalhei muito com ele. Ele gostava muito de música. E eu levantei e fui cumprimentar. Ele passou por mim direto, nem me deu atenção. Foi, abraçou a tia Neiva, deu um abraço na tia Neiva, beijou a tia Neiva. Eu voltei e falei assim, mas doutor, o senhor conhece a tia Neiva? A tia Neiva não conhecia, ele que fez a letra do hino oficial do Vale vai ser para mim. Então o julgamento foi uma harmonia bacana. Ele que era o defensor acabou não fazendo carga quase nenhuma, não é? Então a tia Neiva tinha um prestígio muito grande. E esse médico foi, né, liberado, ficou numa boa. Não problema nenhum para ele. Né? Ficou espetacular. Então você vê o prestígio que ela tinha com as autoridades. Ela era fantástica. A gente às vezes encontra, há uns tempos atrás, eu estava sentado na porta do meu quarto, quando eu vi dois jaguares conversando entre eles, e um deles, eles tinham ido para a Estrela Candente, isso há muito tempo atrás. Isso foi no início da Estrela Candente. E a tolerância de um deles era 0, o outro pegou e entrou na frente dele e ele ficou revoltado, discutiu com esse jaguar na fila, mas o jaguar fez o Estrela magoado com aquele outro. E quando eles entregaram a energia, ele comentando para o outro, eu na porta do meu quarto sentado, ouvindo os dois comentar, eu não vou dar um tiro nele, é porque eu tenho muita consideração por tia Neiva. Se não fosse a tia Neiva, eu daria um tiro nele para ele aprender a respeitar os outros. Olha bem, a ignorância, a falta, não é, de conhecimento. Mas todos nós no início era assim. Um belo dia nós fizemos uma Estrela Candente.
O Lacerda, porque a mansidão dele, após a entrega de energia, que todo mundo ficava dentro do templo para depois sair, não é? Em ritual. Quando acabamos de fazer o cruzamento ali para o sal e o perfume, eu e Lacerda e Poena, né? Estávamos tirando a capa, quando veio um jaguar, já tinha tirado a capa, e pegou, deu um tapa no pé do ouvido do outro, que o outro caiu, ao pé de mim e do Lacerda. O que bateu, bateu e correu. E o Lacerda, e o camarada levantando, eu e o Lacerda seguramos ele, para ele um atrás do outro, e Lacerda virou com aquela voz dele: meu irmão, salve Deus, perdoa. Perdoa os seus inimigos. E nós seguramos o jaguar, porque se eu fosse atrás eu podia fazer uma besteira, né? Mas o Lacerda doutrinando assim: perdoa, meu irmão, perdoa os seus inimigos. Então eram uns fatos que a gente morria de rir, não é? Era engraçado. Tia Neiva, em uma aula, ela disse que o espírito desencarnado, no radar, ela dando aula, ela disse que o espírito desencarnado pesava em torno de 5 gramas. Aí estava no trono vermelho o Tiago é o Ariatã. O Tiago no trono vermelho é o que tomava conta do trono vermelho. Eu e o Alceu também ajudando o Tiago. Alceu. Agora? Não, Alceu não. Alceu não. Alceu não mora aqui. Mora aí. Aí, naquele tempo, era normal. A corrente tinha pouca força. Hoje eu entendo que a corrente hoje é um poder muito grande. A corrente que dele tinha pouca força em relação a hoje. Era menos médio, menos iniciado, menos elevado, não é? Então cada plesto, com cada mais uma elevação, é mais força. Mais ministro, mais cavaleiros hoje, mais guias missionários, né? Então um poder muito grande hoje. E antigamente era pouco. Então era normal chegar um paciente seguro na gravata pelos recepcionistas, não é? Trazendo na marra para passar nos tronos. E ali se virava, a gente dava da passagem, o Tiago fazia aquelas correntes e acabava desincorporando e o elemento saía bem mesmo. Mas uma determinada hora veio uma senhora de cor escura, muito grande, e ela, quando foi chamada para passar no trono, eu sei que antes de chegar no trono ela desmaiou e caiu. Caiu totalmente de uma vez no chão. O Tiago pegou nos braços e o Alceu pegou nos pés e foi levantar e não deram conta. E um virou pro outro e falou: mas tia Neiva disse que o espírito só pesa 5 gramas. Como é que faz isso todo? Ele ainda usou o termo. Essa aqui está muito mais pesada, né? Então são coisas que vai passando e marcando na vida da gente. Aí eu peguei, parei de trabalhar nos tronos, porque aquele tempo tinha que pegar na marra mesmo e levar nos tronos. Eu pensei: puxa vida, alguém que me conhece lá fora, me vendo aqui pegar o calor na gravata e levar no trono, vai achar que eu continuo com a mesma brutalidade lá de fora. Então eu saí daqui. Aí eu comecei a me manar lá na cura com o Michel. Não é? E lá tinha um grupo, era o Nildo, Michel, uma turma. A Delza ajudava. E aconteceu uma coisa muito engraçada na cura. Eu estava na cabeceira da fila, onde distribuíram as macas. Eu estava na ponta da fila, quando o doutrinador dava um sinal, a gente pegava um paciente e encaminhava ele até aquela maca, né? A entidade sentada, o doutrinador ao seu lado, a cura evangélica. Então a gente encaminhava o paciente até aquela maca. E tinha um rapaz, um senhor de cor escura, ele é bem escuro. E no final do trabalho, o trabalho naquele tempo ia até 1h da manhã.
a fila não cabia dentro da cura, ainda ficava aqui em frente, aquelas caçandas, em frente ao trono amarelo, de tanto paciente que ia passar na cura, que era evangélica, tinha um pouco de comunicação, era mais demorado. Então eu estava na ponta da fila quando esse Ajanã, que sempre eu pedia para nos ajudar no final do trabalho, que era dificuldade, muita gente indo embora para não perder o ônibus, e eu sempre pedia a ele para nos ajudar aqui no final do trabalho. E ele atendia, que eu tinha muita afinidade a ele, ele atendia. Mas um belo dia eu estou na cabeceira da fila, distribuindo o paciente, ele chegou com muito sério para mim, olhou em mim com toda seriedade e falou para mim assim: eu quero trabalhar hoje com você. E eu pensei, puxa, tem uma razão dele estar me chamando. E pelo jeito que ele me chamou, eu peguei alguém, coloquei no meu lugar e fui com ele para a maca. Ele assentou na posição própria, né? Eu fiquei ao lado e convidei a entidade. Quando eu convidei a entidade, ela veio, eu não sabia, pedi para identificar, identificou. Quando eu dei sinal para ver o primeiro paciente, veio uma dona com aparência muito elegante, muito bem vestida, sapato alto. Ela veio, sentou e pedia para deitar, a gente cobria com o lençol. Eu pedi ela para dar, naquele tempo, dava nome, idade e endereço. Depois que tia Neiva cortou os endereços. Aí eu falei: é doutor fulano de tal que está aí. Ela falou assim para mim: olha, eu estou aqui porque algumas horas atrás eu tive com a Neiva, lá na Casa Grande. E ela falou que o problema que eu tenho será resolvido eu trabalhando, eu desenvolvendo a mediunidade. E eu vim até aqui que se esse doutor confirmar o que a Neiva falou para mim, eu começo amanhã. Mas caso contrário, eu não vou desenvolver. Aí eu falei assim para ela: ô minha irmã, salve Deus, nós não podemos testar as entidades. As entidades não estão aqui para adivinhar. Eles estão aqui para emanar os elítrios, aliviar a sua dor. Eu falei: não, eu quero saber. Aí a entidade, pessoal, Deus do treinador, é por isso que eu te chamei. Porque eu preciso de falar para ela o que a Neiva falou. Então, se você permitir, eu vou falar. Aí eu mentalizei na mesa evangélica para não ter interferência de elítrio, levei minha mente e falei: meu pai, salve Deus, fique à vontade para falar. Ele abaixou um pouquinho, próximo ao ouvido dessa senhora, e começou a contar o problema dela. Eu afastei, que era problema íntimo de uma senhora. No início eu comecei a ouvir, depois afastei. E ela chorava, chorava, chorava. Aí eu pensei: acertou. Aí quando ela levantou, ela falou para mim assim: eu vou começar a desenvolver amanhã. Até emociono com isso, porque uns fatos, né? A raridade acontecer. Nossa. Aí ela falou assim: vou começar a desenvolver amanhã. E a entidade falou: doutorador, eu vim só para isso. Vou desincorporar. Acabou. Essa dona, no outro dia, depois ela começou a desenvolver, ela iniciou, elevou, e começou a nos ajudar na cura. Escreveu um livro sobre a cura, né, daqui, tornou-se muito minha amiga,
ela já era a certa idade, e depois ela um dia começou, aí ela começou a vir menos, principalmente depois que a Neiva morreu, desencarnou, ela começou a vir menos. Aí um belo dia eu estou lá na mesa evangélica, quando eu vi ela doutrinando, eu aproximei, depois que acabou a mesa evangélica, prazer em revê-la, tem quanto tempo eu não te vejo? Ela falou, eu tenho outro livro no carro, eu nem escrevi sobre o Vale, então eu vou te dar. Então, vou deixar na livraria, você não pode sair agora? Eu falei que não podia sair, né? Eu vou deixar na livraria. Eu não sei se ela esqueceu de deixar na livraria ou alguém pegou o livro e levou, porque eu não peguei esse livro. Então são essas coisas que vão acontecendo com a gente. E no início da doutrina, as entidades parecia quase se materializar para a gente, para aumentar a fé da gente, não é? Quantas vezes eu morava no Gama, aí eu e minha esposa achamos muito longe, vamos mudar para Sobradinho. Eu vou vender a casa do Gama e vou comprar em Sobradinho, fica mais perto. Aí, eu conversando com as entidades, com a entidade da minha esposa, ela falou, não filho, você vai achar quem compra sua casa em Sobradinho. Saí do trono, né? Fica mais perto. Aí saí do trono, trabalhei em outros setores, quando eu cheguei na porta do templo, naquela rodinha de Jaguar, eu entrei e falei, gente, eu tenho que ir embora, eu estou morando no Gama, e moro muito longe, eu estou até querendo vender a casa do Gama e comprar mais perto. Quando eu falei assim, quero vender a casa do Gama e quero vir para Sobradinho mais perto, o Marcos, o ministro dele ele é arcano, hoje ele está com 84 anos, vem muito pouco. O Marcos, assim, naquela rodinha, falou assim, eu compro a sua casa. Falei, mas como é que você, quando você quer ela? Tanto. Não, o dinheiro que eu tenho dá. Falei, Marcos, você nem viu minha casa, mas você está comprando a casa? Não, eu tenho um dinheiro empréstimo na Caixa Econômica, eu tenho prazo para gastar esse dinheiro, porque senão eu perco essa oportunidade. Eu quero comprar a casa e vamos ver se a gente avalia essa casa um pouco a mais, porque eu quero sobrar um dinheiro para comprar um carro. Falei, então vamos lá ver essa casa amanhã. Falei, não tem tempo não, estou trabalhando. Então eu dei entrada nos papéis na Caixa Econômica para ser financiado e ele também deu entrada. Quando a Caixa Econômica ligou para mim, que o engenheiro ia lá avaliar a casa, eu liguei para Marcos, peguei o engenheiro, que o engenheiro está sem carro no dia, eu estou sem carro, não, eu pego o senhor aí. Passei na Caixa Econômica do Plano, peguei o engenheiro, peguei o Marcos também, na Justiça, e nós três fomos lá para casa, no Gama. E o engenheiro olhou a casa, olhava no processo, e o valor, nós tínhamos pedido 10 mil a mais para sobrar, 10 milhões naquele tempo, para sobrar para o Marcos comprar um carro. E o engenheiro olhou a casa assim e falou, eu não vou avaliar essa casa nesse preço que está aí não. Eu vou pôr um pouquinho a mais, né? Ainda pôs um pouquinho a mais. Aí, Márcio foi feliz, eu também. Aí, nesse dia que Márcio foi conhecendo a casa. Até esse dia eu não conhecia a casa, ele comprou sem ver a casa. E viemos, o papel já estava na Caixa Econômica, com poucos dias saiu o dinheiro. Eu comprei uma casa em Sobradinho, o Márcio mudou para lá. E depois o Márcio acabou ficando viúvo. E passou essa casa para outra colega dele, com financiamento e tudo, e voltou para Sobradinho. Né? Então são esses casos que vão acontecendo na vida da gente. Como eu disse antes, eu agradeço demais da conta, a doutrina, porque hoje eu tenho consciência, se eu não tivesse uma doutrina,
Né? Não estaria mais aqui entre Não nós. estaria entre vocês de jeito nenhum. E a regência. E eu passei aqui, não sei os outros, já está prolongando um pouco Não, o bate-papo aqui, Acho que é bom. mas eu passei aqui, comecei a doutrina, eu considero que nós temos aqui 3 fases. Eu, por exemplo, tive. Quando eu entrei para resolver meus problemas. É só pedindo entidade, trabalhando, entidade pedindo faz um retiro, faz isso. Eu tinha uma desarmonia interior tão grande que no início eu fazia prece de equilíbrio, acho que de meia em meia hora, para poder me reencontrar. Então quando a gente entra em busca dos problemas da gente, né? E da família. É uma fase que você não está nem pensando no problema do paciente. Você está mais preocupado com você e com a sua família. Pelo menos é o que eu comportei assim. Falava que a indução era bom para a vida material, eu corria para a indução. Falava que a estrela candente era bom, eu corria para lá, preocupado em resolver meus problemas. Depois que a gente começa a normalizar a vida, começa a tomar um pouco de consciência, eu, por exemplo, entrei na segunda fase. Para mim, não sei dos outros, mas para mim a segunda fase minha foi aquela fase de abrir trabalho e provar para mim que eu dava conta. De abrir um trabalho no radar, corrente mestra, fazer uma contagem, comandar uma estrela. Então aí era um desafio comigo mesmo. Eu tinha que provar para mim que eu dava conta de fazer aquilo. E depois vem a fase da consciência, que é a minha fase hoje, graças a Deus. Que minha vida está arrumadinha, né? Eu só tenho que agradecer. Hoje, todo o trabalho que eu vou, eu, por exemplo, penso no paciente, seja ele encarnado ou desencarnado. Não é? Para terminar, outro dia estava na ouvidoria, que eu faço parte da ouvidoria, quando chegou uma senhora, chegou uma senhora na ouvidoria dizendo que a entidade pediu para vir na ouvidoria. Nós já chegamos à conclusão que a ouvidoria já está registrada no plano espiritual, que muitas vezes a gente atende alguém que a entidade pede para a gente atender. E nesse dia apareceu uma senhora lá na ouvidoria, que era meu dia de plantão. Sempre existiu, né? Ouvidoria. Não, o Raul que criou. E surge um efeito fantástico. Então essa senhora chegou lá dizendo que queria suicidar. Que a vida dela estava muito ruim. O marido tinha largado ela e ela estava com 2 filhos no presídio. E ela queria suicidar, que a vida dela não tinha mais sentido. Geralmente, quando eu vou atender alguém, eu coloco Tia Neiva entre nós dois. Eu mentalizo no Tia Neiva e pergunto o que Tia Neiva faria por ele ou por ela. Então, eu falei, por que seus filhos estão no presídio? Ah, porque eles faziam tráfico de maconha. Aí eu falei para ela, a senhora deveria preocupar menos com seus filhos, porque eles são maior de idade e sabem o que fizeram. E aí falei aquela frase, a lei física que ele chama a razão é a mesma que lhe conduz a Deus. Não precisa se desgastar senão a senhora vai adoecer, vai ficar diabética. Deixa seus filhos lá. Eles, quando saírem de lá, eles vão adquirir um aprendizado que nunca mais eles vão querer mexer com o que eles mexiam. Eu quero que a senhora, antes de morrer,
Se Deus quiser, eu quero ver a senhora ainda vendo seus filhos livres e encaminhados. E quanto ao seu marido, para que preocupar com ele? Deixa ele levar a vida dele. A senhora está me enxergando? Eu estou. Me mostra as mãos, ela mostrou. Levanta e dá um passo, ela andou. A senhora alimenta bem, alimenta. Então a senhora é rica. A senhora enxerga, tem as mãos para trabalhar, tem as pernas para andar, alimenta. E me acompanha aqui, por favor. Porque quando eu ia para a ouvidoria, eu vi no RAND uma senhora numa maca, toda entubada, esperando o RAND. E de cá eu sabia que o RAND não tinha terminado, que a dona ainda estava lá. Eu peguei e levei ela até aquela paciente, mostrei ela próxima, assim, olha a situação dessa senhora. E olha a sua. Qual que é pior? Aí ela começou a chorar, né? E dentro da ouvidoria, ela me deu um abraço, falou, eu emociono até, e falou assim, meu filho, a minha vida até é muito boa. Né? E foi embora. Depois de muitos dias depois, ela veio, encontrou comigo, toda alegre, né? E falou assim, só pede pelos seus filhos. Pede a gente, dá para ajudar, para levar energia para eles. Mas não preocupa com eles, não. Né? Ah, eu já arrumei emprego, estou trabalhando. E assim vai a vida. Ela veio contar o retorno. É muito bonito, muito bom. A nossa mediunidade, quando a gente a usa com vontade mesmo de ajudar, a gente tem uma assistência espiritual muito grande. E com essa de Pai Zé Pedro, eu aprendi, toda vez que eu vou trabalhar, eu mentalizo a minha princesa, o meu ministro, o meu cavalheiro, e penso comigo, eu vou fazer o meu lado, que é mediunizar. Agora eu quero assistência. Né? E pode acreditar que a gente tem assistência mesmo do mundo espiritual. E tem outras passagens também, mas por hoje é só, porque já conversei muito. Eu espero em Deus que possa servir para alguém. Mas só para você ter uma ideia, eu era do Junto Uruamê, e eu era 7º raio do Fogaça. E naquele tempo a gente, pela ordem da tia, pelo plano espiritual, a gente só poderia ter 6 sextos raios. Mas pela minha facilidade de comunicar, organizar as reuniões do Fogaça, muita afinidade com ele, com a primeira esposa, a Viviane, né? Então tinha muita afinidade com a esposa dele e com ele. Eu organizava as reuniões, eu fazia escala, ajudava. Eu naquele tempo, em vez de 6 sextos raios, eu tinha só 42. Era um exagero. Então uma vez que a Neila chamou os adjuntos, né, para apresentar seus 7º raios, os 7º raios apresentaram os seus sextos. Quando eu passei na frente do radar, que é a fileira de homem atrás de mim, né? Então acho que a tia Neiva vendo naquele movimento, que eu era muito dinâmico, não sei se também por essa razão, que ela me chamou para ajudar a Verinha. Porque a Deus Dará foi a primeira samaritana, depois ela saiu, né? Está viva até hoje, tem pouco que eu encontrei com ela. E tinha muitas aí querendo pegar falange, né? E depois acabou a tia Neiva chamando a Verinha e nem ofereceu, mandou ela tomar conta da falange, né? E depois que a Verinha sumiu e me chamou para ser o regente.
Lembrando agora, falando em Verinha, eu lembrei de um fato, que a minha sogra, mãe de criação da minha esposa, ela, quando ela ficou viúva, ela veio morar comigo. Eu acabei trazendo ela para a doutrina. E a que ela desenvolveu, isso serve muita experiência para nós. Ela começou a desenvolver, mas era uma pessoa criada na roça, não sabia ler direito. Ela é mãe de criação da Hélia, porque a Hélia, a mãe dela morreu, deixou ela com um ano só. Depois essa senhora, a vizinha, acabou pegando a Hélia para criar. Então eu consegui trazer a senhora para a doutrina e ela não sabia ler. E ela foi classificada como doutrinadora. E tia Neiva, quando a via, falava, não, vou ir para cá. Vamos para cá na hoje, Barros, dá um jeito, entra na fila e vem para cá. Mas eu falava, tia, mas ela não completou as aulas. Importância não. Emplacou a minha sogra sem completar as aulas. Passavam uns dias, tia Neiva encontrava com ela, tem que iniciar. Mas tia, ela nem fez as aulas, não completou as aulas de iniciação, mas inicia, Barros, inicia, né, a dona Luísa. E acabou minha sogra pegando afinidade com tia, que toda vez que vinha aqui, ela trazia uns bolinhos para ela. E ela pegou uma afinidade muito grande com tia Neiva. E um dia a tia Neiva olhando para ela, falou, minha filha, você vai fazer elevação. Mas eu não aprendi nada até hoje, não, vai fazer elevação. Chamou Frois, põe ela para fazer elevação. Mas aí a minha esposa falou, mas tia, ela não gosta de usar manga comprida. Então chamou a Lúcia, faz mais curta para ela, mas faz elevação. Fez a elevação da minha sogra. E minha sogra, sem saber quase nada, ela doutrinava, vinha os outros doutrinar, entrava nos rituais que os outros entravam, e isso me trouxe uma experiência muito grande. Um belo dia, minha sogra resolve ir para Uberlândia, num casamento de uma sobrinha. Eu, a Hélia e minha sogra estávamos trabalhando, encerramos o trabalho, e tia Neiva estava ali no curralzinho, aquele local onde ela atendia, que ela mesmo colocou o nome de curralzinho, atrás do Cristo. E a tia estava saindo do curralzinho, ela tinha atendido o último paciente, ela estava saindo quando nós três tínhamos encerrado. E quando nós vamos passando por tia Neiva, a minha sogra virou e falou para ela assim, mãe, eu vou fazer uma viagem amanhã, eu queria que a senhora olhasse por mim. Ela já está com 78 anos. E não estava enxergando muito bem. E eu, mas a Hélia preocupado, porque são dois ônibus igual. Um que saía para São Paulo, da Real Express, e o outro para Uberlândia. Arrumamos para ela alguma coisa para ela alimentar, para ela não sair dentro do ônibus, que se ela saísse em uma parada, ela podia entrar no de São Paulo e ir para São Paulo, em vez de Uberlândia. Então, no ônibus tem banheiro, a senhora não sai. E aí ela pediu a tia para olhar por ela. A tia ficou olhando para ela, olhando. E ela tornou a repetir, achou que a tia Neiva não tinha escutado. Mãe, eu vou viajar amanhã. Aí a Hélia interferiu e falou para ela, até arrumou uma mochilazinha dela para uma alimentação, porque dois ônibus igual, toda essa história que eu acabei de contar. Aí a tia olhou para ela e falou assim, minha filha, você vai fazer uma viagem muito bonita. Ela segurou na mão da tia, beijou e falou, vou. E fomos saindo. Nesse prazo a Verinha também estava saindo. Aí eu, a Hélia, a minha sogra, fomos levar a Verinha em casa. Já era meio tarde. Quando nós estamos chegando na casa da Verinha, veio uma estrela, deu aquele voo rasante, que até as três abaixaram com medo. Veio aquela estrela com aquele voo rasante, passou em cima da gente e subiu. E aquela cauda linda para trás. Não é?
Deixamos velhinha e voltamos para casa. E ela é vaidosa, ela pintava o cabelo arrumadinho, passagem de compra, só eu de manhã levá-la na roda ferroviária. De manhã minha sobrinha levanta e vai chamá-la, está na hora. Quando chegou ela estava do jeito que ela deitou, ela ficou. Nem o lençol ela mexeu. Morreu dormindo. Era a viagem bonita que tia Neiva disse que ela ia fazer. Aí eu digo, é um privilégio muito grande. Aqui no Vale eu só vi 2 casos. Da Estrela, vim buscar o médium no desencarne. Foi a Ivone, não é? Que quando ela veio, ela passou ali perto do Thomas, que eu ainda, em brincadeira, ainda dei um pulo, ver se eu pegava agora. Essa estrela somada. Não é? Ela veio buscar a Ivone. Aí voltamos aqui no Vale e pois filha, ela já saiu do desencarnada. A Estrela levou ela. Aí eu te digo, simplicidade, né? Não sabia nem ler direito, mas levava a sério a doutrina, né? E nós aqui cheios de galões, cheios de consagrações, cheios de hierarquia, né? Eu fico imaginando, temos que fazer por onde merecer, como diz o Somário Sassi em uma das aulas. Você, na hora do seu desencarne, você será bem ou mal assistido, dependendo da vida que você levar. Não é? Você terá uma boa assistência espiritual, não é? Se você fizer amigos, trabalhar sério, levar a sério, ajudar mesmo, não é? E também fizer amizade nesse plano também. Então você vai ter assistência no espiritual e no físico. Tudo depende da gente. Então, como eu disse, que hoje, graças a Deus, eu até estava conversando com a Anatólia ali na porta do templo, que nós já estamos numa fase, graças a Deus, tem uma grande turma, um grande número de médicos que está trabalhando hoje, mas olhando o lado do benefício do paciente, querendo realmente ajudar. E nós hoje, pela condição que nós estamos, nós não temos mais obrigação de ocupar um preto velho, pedir ou tomar alguma orientação, que hoje nós somos obrigados, não é? A saber o que queremos, o que é bom para a gente ou não. Mais um caso. Eu estava na reunião do Jonathan, quando o Zé Luiz ainda estava na direção do Jonathan, e esse dia eu tinha que sair rápido. Eu entrei na entrada do templo, passei pelo Manuel Rodrigues, deixei minha contribuição e me escondi lá na mesa evangélica, porque quando acabasse a reunião eu ia embora, eu tinha chegado em casa rápido. Aí nesse dia era a última reunião do ano. O Zé Luiz combinou com quem estava próximo a ele, vão incorporar o ministro Jonathan, chegaram a um acordo de incorporar. Ele usando o microfone, ele falou, José Maria está aí? Padrinho do Caldeira, né? Ele lá do lado da cura, ele gritou, estou, salve Deus. Aí ele foi, José Maria, prepara sua mente para incorporar o ministro Jonathan para dar a bênção, né, no fim do ano, a todos os comandantes. José Maria preparou, Zé Luiz fez o convite, o ministro veio. Quando o ministro acabou, tomou conta do aparelho, o Zé Luiz deu o microfone para ver a mensagem. Primeira mensagem. Eu falei assim, meu filho Décio está aí? Eu lá no fim da mesa, falei, salve Deus, estou. Ô filho, por favor, chega até aqui. Aí eu cheguei. Quando eu cheguei perto, o ministro já está incorporado, ele falou assim para mim, meu filho, faça o seu canto, a sua missão de canto, representando os demais comandantes. Aí eu fiz a missão e canto. Fiz o canto da minha individualidade.
Até na saída do templo, alguém, você não representou a gente, você tinha que fazer o nosso canto. Você fez o seu canto. Até esses dois que falaram comigo, eles falaram, então vocês desculpa que eu errei, na próxima eu vou ver se eu... não queria discutir. E fui embora. E isso era uma sexta-feira. No sábado eu fazia natação há mais de 7 anos. Eu comecei a levar Zé Luiz para também nadar. E depois eu parei de levá-lo, porque eu aposentado, eu voltava a hora que eu queria. E falei, Zé Luiz, agora você vai sugar, você volta, você trabalha ainda, você vai embora. E no sábado nós dois encontramos lá na água mineral, onde ele nadava. O Zé Luiz virou para mim e falou assim, puxa, nós dois andando, fazendo caminhada, o Zé Luiz falou assim, puxa, você está assim com o ministro Jonathan, hein? Eu falei, engano seu, Zé Luiz. Eu estou pintado de vermelho. Mas o que é isso? Zé Luiz, pela experiência que nós temos, toda vez que tia Neiva chamava um e punha perto dela, é que ia acontecer alguma coisa com ele. Né? Ou ele ia passar por uma passagem, um karma pesado, qualquer coisa. Não é? O Zé Luiz, não, eu não olho desse jeito. Não, não vejo assim não. Pois eu olho. Eu estou pintado de vermelho, meio todo mundo eu estou pintado de vermelho. Aí, Zé Luiz ia embora. Depois de uns 20, 30 dias, eu resolvi fazer um check-up. Olha bem, eu nadava 2.000 metros sem parar. Quando eu nadava mesmo, pouco. Tinha muitos anos fazendo isso. Uma plena saúde. Eu imaginei, não tem nada. Eu vou fazer colesterol, essas coisas que praxe, né? Aí eu cheguei ao clínico, que é meu amigo, e pedi a ele para pedir exame. Dudeste, vamos fazer uma tomografia? Eu falei, nada, doutor, que é isso? Sentindo bem? Só quer saber como é que tá a glicose, colesterol, triglicerídeo, PSA? Eu falei, não, você nunca fez uma tomografia, vamos fazer. Aí eu fiz uma tomografia, pedido. Eu fazendo pouco caso, que eu não sentia nada, eu fui fazer essa tomografia em Sobradinho mesmo, numa clínicazinha vagabunda, que era recém-instalada, talvez até aparelho velho, tinha trazido de outras clínicas, estava ali, e a doutora paraibana. Eu fiz a tomografia, após a tomografia ela olhou e falou assim, você tem um cisto no intestino de 20 centímetros e tanto de espessura. Eu ri dela e falei, doutora, a senhora está errado, não sinto nada, mas tem. Ele me deu o resultado, voltei ao médico, o médico olhou dessa, procurou um cirurgião, que realmente tem um cisto muito grande, colado no intestino. Eu falei, doutor, me faz outro pedido. Eu quero agora colorida e lá que é a clínica de Tijolinha, me deu um branco o nome dela, perto de Santa Lúcia, a melhor clínica que tem. Me deu um branco. Já eu lembro o nome dela. Cheguei lá para fazer outra tomografia. E o plano de saúde recusou, porque eu tinha feito uma, não quis autorizar a segunda. Aí eu falei, quanto que é a tomografia? R$900. Eu pago. Porque se fosse meu carro fundisse o motor e ia arrumar, então eu olho por esse lado. Para mim tem que ser melhor do que o meu carro. Paguei a tomografia, saiu. Vilas Boas, a clínica, uma das melhores. Aí quando veio o resultado, passou uns dias eu fui apanhar o resultado, o mesmo cisto, 20 centímetros de largura, tanta espessura. Aí eu procurei um médico, um cirurgião indicado por alguém, tem que operar. E eu vim para o Vale e pensei em falar com a entidade. Mas depois eu falei, não vou falar não. Nem com a entidade da minha esposa eu falo. Eu sentei na Cassandra, mediunizei
e conversei comigo mesmo. Puxa vida, quantas pessoas passaram na situação do AS? Milhares. Eu ainda estou sendo privilegiado, que tenho um plano de saúde, eu posso escolher o médico. E quantos que não tem plano de saúde, vai na sorte. Não vou conversar com a entidade, que eu sei pode ter uma interferência. E por muito preparado que eu seja, pode vir uma interferência dizendo que vai me cobrar na hora da cirurgia. E eu vou levar isso na minha cabeça para passar na cirurgia. Não vou conversar com a entidade, não, eu vou operar. Aí fui operar, escolhi o médico. O médico pediu aqueles exames pré-operatórios. Quando eu fui levar, ele falou assim: meu, me deixa, eu não posso te operar. Porque eu estou muito cheio de serviço. Eu vou te encaminhar aqui para a doutora. Aí ele falou: doutor, eu tinha apego amizade ao médico, porque médico você só pode ir quando tem afinidade a ele. Se você não for para a cara do médico, não vá. Eu já tinha apego a ter uma amizade, tinha uma afinidade com esse médico. Aí quando eu fui entregar, ele falou que não podia me operar, que arrumar outra doutora. Eu falei: negativo, doutor. É o senhor que vai me operar. Porque eu não vou perder as preces que eu tenho feito para o senhor. O que você está rezando para mim? Eu estou para te iluminar, para mim ser feliz. E falei: você é de onde? Eu falei: eu sou do Vale. Ah, você é do Vale? Lá tem a Norma, que foi minha enfermeira, muitos anos, é do Vale também. Então tá, se você não tiver pressa, e sabendo que ter pressa, eu vou uma vaga te operar. Né? Aí fico esperando, e quando eu vou entrar na mesa de operação, ela levou 6 horas, né? Tirou um cisto enorme. Aí meu filho, que é maior de idade, é um arcano também, com nora, com neto, com minha mulher. O meu filho falou: pai, você não está com medo não? Eu filho, que jaguar eu sou, eu tenho que acreditar, né? E correu uma maravilha, foi espetacular, né? Então são coisas que vão acontecendo que nós temos que acreditar no seu trabalho. Né? É o que Tia Neiva fazia. Tia Neiva, quantas berganhas Tia Neiva fazia? Às vezes ia acontecer algo com a pessoa, ela berganhava, é o termo que ela usava, berganhava com aquele espírito, né, com aquele cobrador, com o auxílio dos mentores, né, para aquela cobrança não ser naquela intensidade. Porque ela acreditava em você, então ela fazia isso para te ajudar e esperava de você. Né? Então a gente já vi muita coisa com Tia Neiva. E os milagres aconteciam e continuam acontecendo. Acontecendo, sabe, muita gente aqui feliz da vida, realizado. Também tem muitos casos perigosos. Eu estava na ouvidoria quando eu vi um determinado paciente, um senhor de idade muito alto, marquei pela barbicha dele. Ele passou assim, meio ligeiro, e eu me deu a intuição de falar com aquele homem. Aí saí atrás dele e saí procurando ele no estacionamento. Era noite, bem tarde. Quando eu vi, eu já estava entrando no carro dele, eu aproximei dele, até com certo receio. Eu falei: meu senhor, eu quero falar com você. Não, eu vou embora para casa agora. Não, é de urgência, eu quero falar com você. Aí ele fechou o carro. Falei: o que está acontecendo com o senhor? Eu falei: não, eu vou para casa matar minha mulher. Porque a entidade diz que ela está me traindo. Aí eu pensei e mentalizei: meu Deus, tem que ajudar esse homem. Interferência. Doutrinador que fica lá olhando o teto. Ou então não está escutando o que está acontecendo. Aí eu fui, mentalizei, fui ajeitando o homem, ajeitei e vim trazendo ele. Ele veio me acompanhando. Aí eu pedi o radar para me passar em 3 tronos. Eu arrumei outro que era na ouvidoria e fiquei acompanhando ele passar nos 3 tronos. Aí a entidade pediu para ele passar na cura, deu certo, aí eu deixei e vim embora para a ouvidoria.
depois me deu vontade de procurá-lo. Quando eu vou passando a linha de passe, ele alegre, conversando com o outro lá, você entendeu? Tranquilo, ia passando a linha. Oi, o senhor está bem? Só falta a linha de passe, agora eu vou embora. Mas o senhor está bem mesmo? Tá ótimo, graças a Deus. Né? As entidades o ajudaram demais. E hoje ele está aí também, de vez em quando ele está aí com paciente. Né? Não vai demorar ele ser convidado para trabalhar. Então o perigo nosso, a tia Neiva trouxe o doutrinador, que em todas as cartas ela elogia, ela faz tudo o treinador. O Apará não é culpado. Porque o Apará ao mesmo tempo está incorporado com a força negativa, uma corrente negativa, com um elite que interfere, né? Ela está incorporada também ao Apará como uma entidade de alta hierarquia. Mas o doutrinador é que é culpado dessas interferências. Mas então você vê que a espiritualidade não deixa acontecer um desastre que ia acontecer. Me deu aquela intuição, fez algo que eu me chamasse a atenção para olhar o andar daquele homem e sair atrás dele e fui, né? Tinha muito caso, chegava aqui pessoas amarradas, né? Os familiares traziam a pessoa amarrada, chegava aqui, a tia põe a mão na cadeira assim, olhava, mas pode soltar ele. Mas tia, se soltar, soltava, vamos, mansinha, entrava para dar uns trabalhos. Tinha um poder, uma coisa absurda, né? Que a Neiva era fantástica. Muitos casos com ela, e é o que nós devemos fazer. Para que alguém acredite em você, você tem que ser honesto em todo sentido. Porque milhares e milhares de pessoas acreditavam e acreditam na tia Neiva. É cada forma dela, a conduta dela, o jeito dela atender, não é? E o jeito dela, o comportamento que ela tinha com todo mundo, a cativava, não é? Exemplo nós temos. E se nós perdermos essa encarnação, eu acho que vai ficar difícil achar outra oportunidade igual essa, não é? Porque você pensa bem, o que eu vale? O elemento chega aqui, você não quer saber de onde ele é, ele não sabe quanto que paga de luz, não sabe quanto que paga de água, não sabe quem varreu o templo, não sabe quem forrou a mesa, quem colocou a cortina no Pai Seta Branca, em Cristo, quem arrumou a cura. Ele chega aqui, exerce a mediunidade dele, né, e ainda é solicitado, sem saber se ele é um analfabeto ou é um poliglota, ele ainda é implorado para ajudar.